Olá pessoal, como vão todos? Mais uma vez juntos aqui no meu canal, Cult 1966. Meu nome é Carlos Cruz. Antes de tudo, por favor, se inscreva no canal, dê um like, aperte o sininho aí das notificações. Isso incentiva a gente a prosseguir postando vídeos a respeito de livros, filmes, séries, músicas, etc. Tudo relacionado à cultura. Hoje eu vou falar sobre filmes no plural, porque eu vou falar sobre dois filmes que têm como tema principal a liberdade. Mas antes de falar sobre esses filmes, eu gostaria de ler uma frase do senhor José Mujica, que diz o seguinte: os únicos derrotados são os que baixam a cabeça. José Mujica, ex-presidente do Uruguai. Este homem ficou preso durante 12 anos, no período da ditadura militar lá no Uruguai. Lá também houve ditadura, só que eles não negam. Lá aconteceu uma ditadura militar e o senhor José Mujica ficou 12 anos preso. Tem um filme na Netflix chamado Uma Noite de 12 Anos que conta essa história do senhor José Mujica. E posteriormente ele se tornou presidente do Uruguai. Eu vou falar sobre, primeiro, esse filme aqui, O Nascimento de uma Nação, do ano de 2016. Porque existe um outro filme chamado O Nascimento de uma Nação, de 1915, um filme, um marco na história do cinema, mas tirando isso, ele poderia ser jogado na lata do lixo, porque é um livro, um filme racista. Já esse aqui não, esse aqui fala sobre escravidão e especificamente de um homem chamado Nat Turner, um escravo que liderou uma revolta em 1831 nos Estados Unidos. E o filme vai do período da infância do Nat até o ano de 1831, o ano dessa revolta. Bem, o que havia de diferente no Nat? Ele era um escravo que aprendeu a ler. E um escravo que soubesse ler, ele poderia ser condenado à morte nos Estados Unidos, porque era crime ensinar um escravo a ler. Um escravo não poderia saber ler. Claro que isso era uma estratégia, isso era uma tática usada pelos senhores, pelos dominantes, porque quando se lê, você se torna um elemento perigoso, né? Você traz ideias perigosas para aqueles que dominam. E o Nat aprendeu a ler ainda pequeno, e para atenuar a situação dele, deram uma Bíblia para ele. E ele aprendeu a ler em cima da Bíblia. Apesar da Bíblia que ele aprendeu a ler, não tinha o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo contava a história de um povo, o povo de Israel, que viveu sob escravidão no Egito. E depois de 400 anos foi liberto. E os senhores não queriam que os escravos soubessem dessa história. E Nat aprendeu a ler na Bíblia, e ao crescer ele se tornou um pregador, tinha o dom da oratória, e ele estava habilitado a pregar, mas somente para os negros. Ele não podia pregar para os brancos. Então, de início ele pregava só para os negros da sua fazenda, a fazenda do seu senhor. Depois ele passou a ser emprestado para pregar nas fazendas dos outros senhores. E o seu dono passou a alugar o Nat para pregar para os escravos das outras fazendas, das outras regiões.
com o objetivo de acalmá-los, para que eles não se revoltassem contra os seus senhores. Quer dizer, os brancos utilizavam a Bíblia para pregar para os negros com esse sentido de evitar revoltas. Só que o Net, ao sair pregando pelas fazendas, ele percebeu a violência, a brutalidade. Os escravos eram tratados como animais, ou às vezes até pior. E isso criou o germe da revolta dentro do Net. E num episódio, a sua esposa, que não vivia com ele, ele era um homem sem liberdade. Então, eu vou falar uma frase dura: um homem sem liberdade, ele não é um homem. Né? O Net, ele casou, mas ele não vivia com a esposa. E sua esposa foi estuprada por homens brancos. Mas de início ele não se revoltou. A sua revolta se deu quando ele batizou um homem branco. Como eu disse, ele não podia pregar e nem realizar o seu ofício relacionado aos brancos. E ele fez isso, ele batizou um homem branco. Ele foi açoitado, ele foi proibido de pregar, mas isso foi o início da revolta. Ele e outros acabaram se revoltando, pegaram em armas e partiram para enfrentamento. É interessante, há um diálogo entre um homem conformado com a escravidão, um negro conformado com a escravidão, falando ao Net, com um conhecedor das Escrituras. Ele falou ao Net o seguinte, que aquela revolta, né, empunhando armas, iria ser um desastre, porque Jesus não havia pregado isso. Isso é uma coisa interessante. Jesus não pregou a violência. Jesus não falou a respeito de armas. Eu não encontro nas Escrituras Jesus falando a respeito de armas. E hoje tem pessoas que têm um conhecimento pleno das Escrituras que falam a respeito de armas e falam a respeito de violência de forma corriqueira. Apoiam políticos que apoiam o uso de armas, né? E até o uso da violência. Né? Mas violência gera violência. E foi isso que aconteceu no filme, né? Uma tragédia, uma coisa ruim. Mas o que é importante frisar novamente é que o senhor Mujica diz o seguinte: os únicos derrotados são os que baixam a cabeça. De certa forma, esse germe ele brotou, né? E o senhor Lincoln, presidente da República Americana, acabou assinando a abolição da escravidão nos Estados Unidos lá pelos anos de 1860. Né? Mas houve uma guerra, né? Houve toda uma disputa. Eu não vou contar o restante do filme, assistam, é um filme muito bom e que trata da liberdade. O outro filme que eu gostaria de falar se chama Um Grito de Liberdade, que conta a história de um homem chamado Steve Biko, um militante anti-apartheid. Né? O apartheid era um sistema de segregação na África do Sul. Uma minoria branca tomou conta do poder na África do Sul, poder político e econômico, a partir de 1948. O resultado é que a economia e a política, como disse, era controlado. Então, a melhor parte, né, a riqueza da África era para os brancos e para os negros. A segregação total. Eles eram confinados em favelas, né, em locais onde a educação era restrita, né, a liberdade restrita. Enfim, coisas
foram acontecendo ali, houve o surgimento de revoltas, lideranças como o Mandela, e Biko era uma dessas lideranças. O filme ele nasce do contato de um repórter chamado Donald Woods com Steve Biko. Esse contato, essa dialética entre os dois acabou, de certa forma, atenuando o sentimento do uso da violência, né, para o Steve Biko. Então, mais uma vez eu friso, a violência nunca foi o caminho. Biko, então, percebeu que o caminho não era esse. Mas Biko ele era um homem perigoso. Ele foi preso e acabou sendo torturado, isso em setembro de 1977. Acabou sendo torturado e ele teve uma hemorragia cerebral durante essas torturas e acabou morrendo. Então, mais uma vez, parece que a gente está vivendo fora da realidade. Né? Eu cresci ouvindo essa história do Biko, a música do Peter Gabriel, que eu vou falar a respeito dela aqui. Então, eu não posso tolerar a tortura. Eu não posso homenagear quem tortura. Isso é desumano, isso é errado. Né? Apoiar políticos que pregam esse tipo de coisa é muito ruim. É muito ruim. Né? Então, voltando à história do Biko, ele morreu em 1977, né, de forma desumana. Né? A polícia disse posteriormente que ele havia morrido de greve de fome. E não foi isso que se deu. Né? Após o apartheid, já no período, acho que em 1997, os arquivos foram abertos e lá se viu que ele foi torturado antes de morrer. Mas ele se torna uma espécie de ícone, porque ele nunca baixou a cabeça. Ele lutou pela liberdade daquela maioria de negros que não tinham os direitos, eles não tinham direitos nem mesmo a voto. O papel principal do filme Um Grito de Liberdade é desempenhado pelo grande ator americano chamado Denzel Washington, que tem participações em vários outros filmes. O filme é de 1987, né, que conta essa história. Mas já no ano de 1980, né, o cantor inglês chamado Peter Gabriel, que foi o vocalista da banda Genesis, famosa banda Genesis, ele escreveu e saiu aí cantando durante toda a década de 80 e década de 90 uma música chamada Biko, já no ano de 1980. Me lembro dos vários festivais sobre anistia pela liberdade do Mandela, que tinha sido condenado nos anos 60 à prisão perpétua por se revoltar contra o apartheid, o regime de segregação branca da África do Sul. Né? Essa música, e eu gostaria de encerrar esse vídeo, né, com essa música aqui, um trecho da música Biko, diz o seguinte: você pode soprar uma vela, mas nunca soprar um incêndio. Assim que as chamas aumentam, o vento pode espalhá-las pelo ar. E assim são as ideias. Depois de acesas ou divulgadas as ideias, é difícil pará-las. Um abraço a todos. Eu vou postar algumas coisas no meu Facebook a respeito da música Biko e também do filme O Nascimento de uma Nação. Né? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.